por gentileza. Eu vou compartilhar minha tela de novo com vocês. Todo mundo consegue ver a tela? Feche o microfone, por favor. Consigo. Ótimo. Então, vamos lá. Olha aqui o coeficiente linear. Se esse coeficiente linear, por exemplo, fosse aqui no -3, percebam que o gráfico estaria mais acima. Ô, Carol, Oi? você estava falando sobre por que o coeficiente é angular e por que o coeficiente é linear. É exatamente isso que eu voltei aqui agora. Vou voltar um pouquinho. O Carol, Oi? o coeficiente linear é o x e o angular é o y, né? Não, olha, o coeficiente... Ô, gente, por favor, feche o microfone. Obrigada. O coeficiente linear é o B e o coeficiente angular é o A. A é o coeficiente angular. E o B vai ser o coeficiente linear. Certo? Olha aqui o que acontece. Ele é chamado de coeficiente linear. O B é chamado de coeficiente linear, porque se por um acaso, percebam que é justamente no local onde a gente intercepta o eixo Y. Se esse valor de B fosse, por exemplo, -3, a reta ela estaria mais para cima. A reta ela estaria aqui, ó. Se fosse, sei lá, 1, a reta ela estaria aqui. Percebam que ela vai aumentando ou diminuindo conforme o valor de B. Por isso que ele é chamado de coeficiente linear. Vocês entenderam, gente? Isso ficou claro para vocês? Sim. E o coeficiente angular tem a ver com o giro da reta. Ai, Carol, como assim? Vocês conseguem perceber que se o A, por exemplo, fosse -3, se o A fosse -3, ela estaria assim, ó. Ela girou. A reta, ela girou e foi para o outro lado. O A, ele tem a capacidade de fazer essa reta, entre aspas, girar. Tudo bem? Aí tem a ver um pouquinho com geometria, lá que é a parte de Sanches, né? Isso daqui vai envolver a tangente do ângulo formado junto com a horizontal, que é esse ângulo aqui, ó. Ô, Carol, Oi? eu não entendi. Tá. Você não entendeu a parte do coeficiente angular, né? O quê? Você não entendeu a parte do coeficiente angular? E do linear também não. Eu não consigo entender por que cada um. Tá. Seguinte. O coeficiente linear, ele é chamado de coeficiente linear, que é o B. Lembrando que o coeficiente linear é o B, tá? Por exemplo, se aqui fosse -3, a reta ela seria mais ou menos aqui, ó. Percebam que ela vai subindo ou descendo o eixo Y. Se a reta fosse, sei lá, no 3, vejam que ela já está lá em cima. Certo? É por isso que ele é chamado de coeficiente linear. Ele vai subir ou descer no eixo Y. Em relação à altura, né?
Isso, com a altura. Agora, o coeficiente angular, que é o A, ele vai me dar este ângulo aqui, ó. Esse ângulo, ele pode ser menor ou maior. Por exemplo, esse ângulo, ele pode ser esse aqui, ó. Veja que é bem menor, certo? Ou seja, vai fazer com que essa reta gire. O ângulo, ele pode ser esse daqui, ó. Cá para baixo. Certo? Entendi. Eu vou só Entendi. apagar esse bando de coisa, entendeu? Alguém mais tem dúvida, gente? Ô, Carol, Oi? então, por exemplo, se fosse uma prova, como uma forma de eu ver se eu acertei a questão, eu poderia já colocar o valor de y no gráfico como sendo o valor de b, não é? Pode e deve. Pode e deve. Certo? Mais alguma dúvida, Ô, gente? Oi? aí, no caso, porque o X vale zero. O Nesse X caso vale aí, zero. não, Perfeito. isso, que eu poderia fazer isso aí que Vitor falou, para verificar, já colocar o valor do Y. Aí só quando o X valer zero. Perfeito. Exatamente. Pronto, certo. Obrigada. Exatamente. E que é exatamente o valor de B, tá? Exatamente aqui esse Isso. valor, ó. Vamos usar aqui outro Aham. exemplo? Olha aqui, o G de Ô, X. Carol, Oi? então só vai ser, por exemplo, o valor de y quando x for igual a zero? Sim, Ah, tá, pensei que era em todos os casos. é em todos os casos. Se eu, por exemplo, olha aqui outro exemplo, veja se vocês conseguem entender melhor. O meu primeiro par ordenado para G de X, eu vou dizer que X é igual a zero. Olha só, menos 2 vezes zero mais 5. Logo, o meu par ordenado vai ser 0 e 5. Olha aqui o 5. O 5 não é o B? Aqui ele. Para todos os casos, o valor de B vai ser a interceptação no eixo Y. Ô, Isso Carol, ficou claro? Oi? mas se ele desse, por exemplo, um valor de x e fosse diferente de zero esse valor, aí não seria mais o b como um interceptante, né? Sempre o valor de B vai interceptar Y. Sempre. Esse Certo. ponto, zero, e aqui é sempre B. Aí, por exemplo, eu vou dizer que X é igual a 1. Peraí, perdão. Eu vou dizer que X é igual a 1. Olha aqui. Mas isso daí, quem tá dando sou eu. É a minha vontade. Menos 2 vezes 1 mais 5 é igual a 3. Vocês concordam? Olha aqui. Menos 1, quer dizer, perdão, 1 e o 3. Exatamente aqui neste ponto. Se eu der G de 3, ou seja, X igual a 3, vai ficar menos 2 vezes 3 mais 5. Isso aqui é igual a menos 1. Olha aqui, 3 e menos 1. É esse que é meu ponto. Gente, isso ficou claro? Alguém tá com dúvida? Não. Não? Maria Luísa que estava perguntando, acho que foi Vitor que Esse também último estava passo eu não perguntando. entendi, não, Carol. Perdão, Esse último eu repete. não entendi, não. O último, Isso, esse daqui, de G de 3? isso. Tá, olha aqui. Se eu pegar o 3 e substituir no X, quanto que é menos 2 vezes 3? Menos 6, concorda?
Aqui vai ser menos Sim. 6. Menos 6 mais 5, a resposta é menos 1. Olha aqui, o meu par ordenado vai ser 3 e menos 1. Olha aqui, 3 e menos 1. Entendeu? Agora eu entendi, Carol. Pronto, tá ótimo. Acho que foi Vitor que estava perguntando sobre o B. Você entendeu? Entendi. Ótimo. Maria Luísa, que também estava Ó, perguntando. Oi. no caso, o coeficiente angular aí é 5. Não, o coeficiente angular é Angular menos não, linear. 2. O linear é 5. Ah, Perfeito. linear é 5, sim. Pronto. Valeu, prof. Vamos lá, olhem só. Eu também posso optar pelo ponto raiz da função, quando y é igual a zero. Aí, quando y é igual a zero neste caso, o meu x, olhem só, eu vou dizer que y é igual a zero e eu encontro o valor de x. Achando o valor de x, eu vou ter 4 terços. Olha aqui, menos 4, o valor de b, e 4 terços, o valor da raiz. Ou seja, o gráfico ele intercepta y no valor do coeficiente linear, perdão, e o gráfico ele intercepta x no valor da raiz. Alguém não entendeu? Se a gente voltar aqui, olha aqui o valor da raiz. Neste caso, a minha raiz vai ser a seguinte: menos 2x mais 5 igual a zero. Menos 2x igual a menos 5. Multiplico por menos 1, aí 2x igual a 5, perdão, gente, x igual a 5 sobre 2. Ou seja, 2,5, né? Olha aqui o meu ponto 2,5. É exatamente aqui, ó. Ou seja, a gente já Ô, conhece Carol, dois pontos. Oi? e se eu quisesse, por exemplo, encontrar a raiz da função pela fórmula, menos b sobre a? Pode também. Olha aqui a fórmula. Vamos lá? X vai ser igual a menos b, que fica menos 5, sobre a, que é menos 2. Menos com menos, mais. 5 sobre 2. Olha ele aqui. 5 sobre 2. Tudo bem, gente? Aí a gente sempre tem dois pontos. O ponto da raiz e o ponto do coeficiente linear. Dúvidas? Acho que então tá tudo sob controle. Aí o ponto da raiz é o x, não é isso? Isso, a raiz é sempre onde o gráfico intercepta x. Sei. Vamos fazer aqui este exemplo? Olha só. Aqui eu vou ter x e aqui eu vou ter y. Vamos marcar de cara o meu coeficiente linear. Olha aqui. Vai ficar, deixa eu ver. 1, 2, 3. Ele vai estar mais ou menos aqui. Aqui é o menos 6. E como é que vai ser a raiz aqui? Ó, 2x menos 6 igual a 0 para a gente encontrar a raiz. 2x
igual a 6, x igual a 6 sobre 2. Logo, x igual a 3. Então, vamos marcar aqui o ponto 3. 1, 2, 3. Esse daqui é o meu outro ponto. Olha, aqui é a minha raiz e aqui vai ser o meu coeficiente linear. Ligando esses dois pontos, que eu nunca vou conseguir fazer isso aqui direito. Tá super reta meu gráfico. Maravilhoso. Quem dizer o contrário, precisa de óculos. Pronto. Agora a gente tem a nossa reta f de x, o nosso gráfico. Se eu quiser atribuir outros valores, pode também. Mas para a gente construir uma reta, eu preciso de no mínimo 2 pontos. Foi exatamente esses 2 pontos que eu coloquei. Gente, dúvidas? Então, tranquilo. Vamos lá. Olhem só, a gente pode ter 2 tipos de gráfico. Carol, o microfone tá no mudo. Eu sei, gente, eu estava falando com minha mãe que ela tá cantando chafariz. E aí eu tô pedindo para ela fazer um pouquinho de silêncio. Seguinte, gente, olha só. A gente pode ter 2 tipos de gráfico. O gráfico, na verdade, 3, né? O gráfico crescente. Vocês conseguem perceber que o gráfico ele está sempre crescendo? É o caso, por exemplo, dos casos de coronavírus no Brasil. É um gráfico crescente, ele está sempre crescendo. Ou seja, este valor de y é maior do que este valor de y aqui. E sucessivamente, ele sempre vai crescer. Ou então, a gente pode ter um valor decrescente, um gráfico decrescente. O que isso quer dizer? É que o valor de y, ou seja, as minhas imagens, elas sempre diminuem. Ou então, a gente pode ter um gráfico constante, que não importa o valor de x, o meu y vai ser sempre igual. Tudo bem, gente? Olha só. Este gráfico. Oi? Pode perguntar. Nada. Seguinte, olha só. Nesse gráfico, se a gente observar este sentido, o valor de y ele está sempre aumentando, ó. Menos 3, menos 1, 1, 3, sempre aumenta. Sempre aumenta, invariavelmente, neste caso. Aí, por que neste caso o y ele sempre aumenta? Porque o nosso coeficiente angular, o a, ele é maior do que 0. Então, a função, ela é dita crescente. Se o a, de outra forma, for menor do que 0, a nossa função, ela é dita decrescente. Olha só um exemplo aqui. O nosso a aqui é 3, não é? Ele é maior do que 0. Então, essa função, ela é dita crescente.
Por outro lado, se o meu A ele é negativo, essa função ela é dita decrescente. Observem que os valores de y eles sempre decrescem. Uma outra dica, tá? É a seguinte. Eu pego o meu braço direito e coloco sobre a reta. Se coincidir meu braço direito com a reta, eu tenho um gráfico decrescente. Se coincidir com meu braço esquerdo, eu tenho uma reta crescente. Quê? Oi? Não entendi essa última parte. Tá, vou lá de novo, hein? A outra dica, além de olhar o A, é eu observar meus braços. Mas nesse caso, o A não tá positivo, não? Aqui o A tá negativo. Ah, tá. O A vai ser... Calma aí. Mas o A tá sendo... Não é o 2,5? Não. O A é menos 2. O A é este valor aqui, ó. Mas... Esse daqui é a minha raiz. Raiz é diferente de coeficiente angular, Ah, tá. tá? O coeficiente angular é o valor que acompanha o x. E o meu coeficiente linear é o valor que está depois do x. Certo? Uhum. Pronto. O menos 2, nesse caso, é o coeficiente angular. Se meu coeficiente angular ele é positivo, então eu tenho uma reta crescente, um gráfico crescente. Se ele é negativo, eu tenho um gráfico decrescente. A outra dica que eu posso dar para vocês é observando o meu braço. Se eu pego o meu braço e consigo colocar, sobrepor em cima da reta, então eu tenho um gráfico decrescente, ou seja, direito decrescente. Se eu consigo colocar o meu braço esquerdo, que é este caso, sobre a reta, então eu vou ter um gráfico crescente. Esquerdo crescente, decrescente, direito. Olha aqui o A. O A ele é positivo, então eu vou ter um gráfico crescente. Dúvidas? Olha aqui, A positivo, então gráfico crescente. A mesma coisa este gráfico. A positivo, gráfico crescente. Olhem só. A maior do que zero. Lembrando que A é o número que acompanha o x, ou seja, o coeficiente angular. Se A maior do que zero, eu tenho um gráfico crescente. De outro jeito, se eu tenho o A menor do que zero, ou seja, A negativo, eu tenho um gráfico decrescente. Se A igual a zero, eu tenho um gráfico constante. Dúvidas? Vamos tentar classificar essas funções em crescente, decrescente ou constante? A letra A vai ser crescente, decrescente ou constante? Crescente. Crescente, porque o A é positivo. Logo aqui vai ser crescente. Letra B, Decrescente. Decrescente. letra C, Constante? Constante. Constante. perfeito, constante. Letra D, Constante também. constante não. Não, é decrescente. O A vai ser menos 1, né? Perfeito, muito bem. Olha aqui, ó. O A é menos 1. E o E? Crescente. Crescente, perfeito.
Porque Constante olha, quando não dá o valor de A. alguém falou alguma coisa, eu não ouvi direito, perdão? É constante quando não dá o valor de A, né? Perfeito. Ou seja, o A é igual a zero. Ok. A gente sempre tem que olhar o valor de A. O A, nesse caso, é -1. Então, ele vai ser decrescente. Alguém tem dúvida? Não. Não? Ótimo. Agora, então, vamos olhar aqui essa questão. Ela é muito legal. Sendo A menor do que zero e B maior do que zero, qual é a única representação do gráfico correta para a função ax mais b? Carol, aí, Entre aí vai ter que ser uma função decrescente também, né? Porque vai o ter A que ser menor uma que zero é função valores negativos. decrescente. Perfeito. Vai ter que ser uma função decrescente. É a letra A. Vai ser a letra A. Oi? Carol, Oi. Como é que eu tinha falado e... a letra A? entendi. Porque como tá dizendo que B é maior que zero, que são valores positivos, ela tem que estar acima, né? A reta. Exatamente. Olha o valor de B aqui. O B tem que estar na parte Ah, positiva do Y. uhum. E A, como A é menor do que zero, então eu É tenho que decrescente. achar desses gráficos qual que é o decrescente. Desses gráficos, os decrescentes é este e este. Porque eles coincidem com o meu braço direito. Só que esse daqui, o B é menor do que zero. Nesse caso aqui, o B é igual a zero. Só me resta, então, a letra A. Alguém não entendeu? Maria Luísa, A você senhora entendeu? podia repetir de novo, tipo? Repito de novo, sim. Mas, Maria Luísa, você entendeu? Entendi, Pro, entendi. Ótimo. Eu acho que teve outra pessoa que eu não ouvi que estava falando atrás de Maria Luísa, só que eu não ouvi. Não, fui eu. Mas eu tinha falado que era a letra A. E aí Ai, eu... ótimo. Então vamos lá, vou repetir. Seguinte, eu vou apagar aqui o que eu tinha feito. Vamos começar aqui por partes, tá? Olha só. Eu tenho que primeiro encontrar um gráfico decrescente, porque o meu A, ele é menor do que zero. Para ser um gráfico decrescente, eu só consigo encontrar essa alternativa na letra A, na letra B e na letra E. A letra C e a letra D são gráficos crescentes. Então, só pode ser ou A, ou B, ou C. Ou E. Ou A, ou B, ou E. Agora, a outra condição que o problema me dá é que B deve ser maior do que zero. Olha só, a letra A, B, é menor do que zero, então não pode ser a letra E. Na letra B, B é igual a zero, então não pode ser a letra B. Me resta apenas a letra A, e nesse caso B, ele é maior do que zero. Então, resposta certa, A. Entendi, Ficou entendi. claro? Entendeu? Obrigado. De nada. Alguém mais não entendeu que tem alguma dúvida? Eu vou fazer rapidinho esta Eu não. questão. Oi, Gustavo. Acho que foi Gustavo, né? Sou eu. Diga aí qual que é a sua dúvida. Não, eu não entendi direito o que você explicou aqui, o que você explicou aí agora. Eu só estava repetindo o que eu tinha falado antes. Olha só.
eu tenho que encontrar primeiro um gráfico com A menor do que zero, ou seja, um gráfico decrescente. Só me atende essa condição a letra A letra B e a letra E. A letra D e a letra C são gráficos crescentes. Para saber disso, basta eu pegar meu braço direito. Se eu conseguir imitar o gráfico com o meu braço direito, então significa que é um gráfico decrescente. Agora eu tenho a outra condição, que é B maior que zero, perdão. B maior que zero. Olha só, na letra E, o meu B é menor do que zero, então não pode ser a letra E. Na letra B, eu tenho B igual a zero. Poxa, também não pode. Então, me resta apenas a letra A, que é B maior do que zero. Gustavo, você entendeu? Entendi agora. Ótimo. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer aqui essa questãozinha rapidinho, que é... Aliás, antes de eu fazer isso daqui, eu só quero falar um negócio para vocês. Os exercícios da página 40 e da página 44 a 46, deixa eu explicar aqui para vocês. Ai, meu Deus, espera aí. Não. Seguinte. A página 40, a qual eu estava me referindo, é essa daqui, ó. Essa página aqui, a página 38. Estão vendo? É essa página daqui. E a página 44 é essa daqui, ó. Que é a página 42. 42 até a 46, que é a página 44. Olhem só de novo. Aqui, essa para mim é a página 44, porque eu estava colocando este número daqui, tá? Que é o do PDF. E a página 40 é essa página daqui, que é referente à página 38. Todo mundo anotou? Para ninguém depois ficar desesperado, dizendo que não acha as questões. De novo. Repetir de novo? Peraí, deixa eu... Olha só, a página 40, que está aqui, estão vendo? A página 40. Eu estava me referindo a esta página daqui. Olhem. Página 40, aqui em cima. Se vocês forem olhar realmente a página, é a página 38. Não é isso? Aqui é módulo 3 ou 4? 4. E a outra página? Aí, é essa página daqui, ó. Página 44, que é essa daqui de cima. Estão vendo? Que é referente à página 42. Aí vai 42, 43 e 44. Viu? Isso é aqui. É atividade para cá? É atividade, isso. A senhora vai. Depois a senhora vai passar isso por escrito? Eu posso deixar lá no Classroom. Mas anotem, por favor, tá? Gente, eu vou liberar vocês, porque agora deve ser a aula de algum outro professor. Guapita. Pronto. Aí, na aula que vem, me lembrem para a gente fazer este exercício. Este exercício já está pronto aqui, tá? Que é esse daqui, ó. Cadê ele? É este daqui, ó. Já tá pronto, tá?
Mas caso alguém não entenda, me lembre que na aula que vem, na segunda-feira, a gente faz este exercício ou qualquer outro exercício que vocês estejam com dúvidas, tá bom? Gente, beijo para todo mundo. Boa aula para vocês. Eu vou parar a gravação.